Quem é o Papa Francisco? O primeiro Papa das Américas, argentino, depois de 4 meses e meio de pontificado, já mostrou uma habilidade especial em tratar a todos. Este é um Papa carismático, mas especialmente Francisco sabe falar com os jovens. Em seus discursos, sempre simples e diretos, ele busca tocar o coração, um dos pontos centrais da fé cristã, sempre com humildade e carinho. Permítanme que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Ao procurar elevar o coração, ele busca despertar os jovens para a igreja de 2 milênios, que nunca envelhece porque o evangelho dá sentido à vida. Sendo assim, ele não fica desatualizado. Conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus, viver na alegria. A quebra de protocolos também é uma marca de Francisco. Ele faz questão de estar sempre presente em meio ao povo. Ele leva a experiência pastoral de cardeal e arcebispo da Argentina como marca do seu pontificado. Recem por mim. Recem por mim. Necessito. Em sua primeira viagem apostólica, ele surpreendeu ao andar com as janelas do carro abertas, logo ao chegar cumprimentando a todos. Ao completar 4 dias, ele já até prometeu voltar ao Brasil. Que Nuestra Señora de Aparecida nos cuide e hasta 2017 que vou a volver. Adiós. Até o fim dessa viagem, o que mais o Papa Francisco nos reserva? Qual é a grande mensagem? E quem são os jovens que foram à jornada em busca desse encontro com o Papa e com outros peregrinos? O Ação Nacional está no ar. Olá, muito boa noite para você de casa. Como nós vimos aí, Francisco é um Papa do povo. É o que ele sempre diz, que a igreja deve ir ao povo e não o povo ir à igreja. Hoje o Ação Nacional traz para você tudo sobre o Papa Francisco no Brasil. Vamos revelar também quem é esse novo Papa, contar um pouco da vida dele, das ideias. E quem está aqui no estúdio comigo hoje é o professor de Antropologia Teológica, também jornalista da PUC Campinas, Lindolfo Alexandre de Souza. Seja muito bem-vindo, professor, ao Ação Nacional dessa noite. Muito obrigado, Karina, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e participar nesse momento, conversando com você e com os telespectadores da Rede Século XXI sobre esse tema tão importante. E você de casa pode participar desse programa, tá? Daqui a pouquinho o Padre Guido Motinelli, nosso comentarista das transmissões da Rede Século XXI durante toda essa semana da Jornada Mundial da Juventude, vai estar aqui com a gente para trazer as últimas notícias que ele pode acompanhar durante todo o dia, também desde o começo da semana, sobre o Papa Francisco no Brasil. Você pode participar e responder a nossa pergunta de hoje. E a gente faz a seguinte pergunta: qual será o maior legado da visita do Papa Francisco? O que é que o Papa Francisco vai deixar para os brasileiros, para todo mundo? Qual que é a mensagem que ele vai deixar? Qual que é o ensinamento? O que você acha de mais importante que o Papa da Igreja Católica nos deixa depois dessa visita? Tá? Você pode mandar e-mail para Ação Nacional, rs21.com.br, e-mail que você já está acostumado do programa, ou se você preferir, pode ligar para 19 3871 9620. Quem ligar ou mandar e-mail, no final do programa, concorre a um livro sobre a vida do Papa Francisco, tá? Então, e-mail e telefone, no final, sorteio do livro do Papa. Se você preferir participar pelas redes sociais, tem a página do Ação Nacional no Facebook. Você entra www.facebook.com/Ação Nacional ou o twitter.com/Ação Nacional, e aí você vai estar concorrendo a medalhinha, tá, do Papa Francisco. É uma gargantilha bonita. De um lado, a gente tem a figura do Papa Francisco e de outro, a imagem de São Francisco. Nada tão apropriado para esse momento, nada poderia ser mais apropriado para esse momento. Então, você que gosta de participar, não deixe de ligar ou de escrever. E no Twitter, você pode colocar lá a hashtag RS21 na JMJ para a gente poder identificar, e você também vai concorrer à medalha, tá? Hashtag
é importante você colocar no seu comentário do Twitter. E a gente vai começar falando um pouco da vida, né, das ideias do Papa Francisco. Ele é latino-americano, era cardeal na Argentina e sempre optou por estar presente nas áreas carentes, né? Essa é uma característica do jesuíta ou o Papa Francisco, a pessoa Francisco, é diferente mesmo, professor? Olha, Karina, me parece que as duas coisas, quer dizer, tanto a figura, a pessoa do Papa Francisco tem demonstrado na sua trajetória, tanto como presbítero, como arcebispo, arcebispo, em Buenos Aires, na Argentina, esse carinho, esse cuidado com as pessoas mais pobres, esse zelo pastoral, essa dinâmica de ir ao encontro das pessoas, isso é algo bastante presente e tanto as reportagens como as televisivas, como tudo que se foi buscar a respeito do então cardeal Jorge Mário Bergoglio, após a sua eleição como pontífice, sempre essas notícias vêm mostrando isso, quer dizer, o passado do Papa mostra essa preocupação, esse zelo pastoral, né? Isso é algo muito importante que ele traz para a vida dele como pontífice agora. Agora, é importante também pensar que os jesuítas têm também essa característica, assim, enquanto, além de uma formação bastante sólida do ponto de vista da formação presbiterial, uma formação filosófica, teológica, uma espiritualidade bastante profunda, e essa dinâmica de viver a vida do Evangelho, né, na perspectiva do encontro com o outro, né? Quer dizer, os jesuítas têm feito um trabalho muito importante, não só na América Latina, na Argentina, mas também no mundo todo, né? Me parece, então, que essas duas questões se juntam. E antes da gente falar um pouco aí sobre as ideias, nós vamos conhecer também a história de São Francisco de Assis, um dos santos que inspirou o nome do Papa. Vamos ver. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Esse trecho da oração de São Francisco reflete um pouco sobre o que o Papa vai trazer ao Brasil: o amor e a fé. No fundo, é sempre somente o amor de Cristo que gera a fé e leva avante a Igreja. O perdão e a união. Desejo que os jovens, em união com os fins espirituais do Ano da Fé, promovido por Bento XVI, possam obter os esperados frutos de santificação da JMJ. Os jovens e fiéis, adequadamente preparados, podem desfrutar o dom da indulgência. Com pouco mais de 4 meses de pontificado, Francisco se mostra um humilde servo de Deus. Não se esquece dos pobres. A frase atribuída ao cardeal Dom Cláudio Umes no dia da escolha do cardeal Jorge Mário Bergoglio nos remonta a um santo popular pela caridade e humildade, São Francisco de Assis. É o Papa Francisco. O Papa Francisco que tanto nos está estimulando e tanta simpatia está derramando e tanta esperança também para todos nós. Durante toda a sua vida como religioso, o Papa Francisco repetia com frequência: meu povo é um pobre e eu sou um deles. Entender a história de São Francisco de Assis é entender um pouco como pensa e age o atual Sumo Pontífice. O santo é tão importante neste pontificado que o Papa Francisco inclusive já marcou uma viagem à cidade natal de São Francisco, que é Assis, na Itália. O Papa Francisco vem de uma família simples. Antes de morar na Itália, ainda na capital da Argentina, a simplicidade o acompanhou em todos os momentos como padre, arcebispo e até agora como Papa. Diferente, o outro Francisco, de Assis, era de uma família rica. Depois de uma guerra, ele deixou a fortuna para se dedicar aos pobres. Foi exemplo de amor ao próximo, desprendimento material e fraternidade. A humildade de São Francisco é popular na Igreja Católica e seu nome no Brasil está em igrejas e cidades. No país com o maior número de católicos do mundo, o Papa Francisco vem mostrar a todos a igreja que vai ao povo. Os brasileiros já fazem diversas homenagens ao Papa e para esta primeira viagem apostólica, o Museu da Arte Sacra em São Paulo mostra em uma pequena exposição as várias formas de São Francisco. A primeira característica é a de São Francisco configurado com Jesus Cristo. Lá no fundo tem a imagem que é genuína, única, singular,
o próprio Cristo abraçando Francisco e Francisco abraçando Cristo, como aquele que se configurou com Cristo Jesus. A forma mais comum que ele é conhecido popularmente é com os animais, com os pássaros. São Francisco, pelo grande apreço que ele tinha e carinho pela natureza, ele é considerado o santo protetor dos animais. Então isso é a forma mais popular de configuração do santo. Mas há também uma forma mais rara e que a gente tem um exemplar aqui no museu que merece bastante destaque, que é o São Francisco das Chagas. O São Francisco aparece abraçado num Cristo alado e ele mostra na mão as chagas, que é uma configuração do amor dele ao Cristo. Representações diferentes, mas um mesmo olhar, calmo, doce e servil. E olha, quem estiver aí em São Paulo, for visitar a capital paulista, pode conferir a exposição que você acabou de ver na matéria no Museu da Arte Sacra, que fica até o fim do mês de agosto. São marcas bem visíveis, né, de São Francisco com o Papa Francisco, não é mesmo? Então, acho que essa exposição mostra bem isso e pelo histórico também que a gente acompanhou da matéria. Agora, professor, qual foi sua reação quando você soube que o nome do Papa seria Francisco, né? O nome que ele optou? Veio tudo isso à cabeça? Foi um marco? Alegria? Como que você reagiu? Sim. De fato, o nome Francisco, assim, primeiro, quando eu ouvi, algo que me tocou muito e me trouxe uma reflexão no sentido de que muito se falou logo após a escolha do nome Francisco que esse nome representa mais que um nome, mas um modelo, um projeto, um jeito de ser. Aliás, os nomes dos papas, em muitas situações, acabam significando a escolha em função de uma opção pastoral, em função de uma devoção a um papa antecessor, enfim. Então, quando o cardeal Bergoglio escolhe o nome Francisco, me parece que isso é importante no sentido de sinalizar um jeito de ser, sinalizar um jeito, um modelo, uma maneira de servir, uma maneira de exercer a missão de pontífice, né? Então, isso eu acho que é importante dizer. E, nesse sentido, é importante perceber que não só através do anúncio do nome, mas os gestos que o Papa foi fazendo, claro que são gestos simbólicos, mas são gestos, e porque são simbólicos, eles são muito importantes, porque sinalizam a direção por onde ele deve caminhar. Então, assim, a imprensa muito especulou, isso foi muito tratado, quer dizer, gestos de pagar a conta no hotel, gestos de evitar esse tipo de roupa e colocar uma roupa um pouco mais simples, sinalizam um pouco na direção daquilo que é o essencial, né? Quer dizer, os símbolos, eles são importantes porque eles sinalizam, eles nos ajudam a pensar, a lançar o horizonte. E o Papa vem fazendo, não só com a escolha do nome Francisco, mas também com gestos, com ações. E agora, depois do momento, assim, dos primeiros dias em que estava se acostumando, e o mundo também estava se acostumando com o Papa Francisco, parece que algumas ações vão também nessa direção, né? As pregações, os discursos, a presença do Papa em vários lugares, enfim, essa questão do improviso que ele tem feito com uma marca importante e muitas vezes deixa um discurso um pouco mais leve e nesse sentido se aproxima das pessoas, né? Me parece assim, o nome Francisco ele vem sendo, não só foi escolhido, mas ele vem sendo trabalhado nessa perspectiva do serviço, da humildade, de colocar a igreja à disposição. Não foi só a simbologia, ele está sendo vivido na prática. A gente está vendo isso aqui no Brasil, né? Olha só, quero lembrar você que está em casa, pode participar, já tem gente mandando e-mail. A gente recebe o e-mail aqui da Gildete Pereira. Ela diz o seguinte: acredito que a mensagem que o Papa Francisco deixa para o Brasil e para o mundo seja que possamos ser mais unidos pela fé, termos mais confiança em Deus e que todos unidos, principalmente os jovens, conseguiremos uma mudança para um mundo melhor, com mais justiça, amor e solidariedade. Obrigada pela sua participação, Gildete, que está respondendo a pergunta que o Ação Nacional lança para você de casa hoje. Qual que é o legado do Papa Francisco, né, no Brasil? O que você acha que o Papa Francisco vai deixar como mensagem, como herança para nós brasileiros e também para o mundo? Veio também uma participação do Júnior Milan. Ele diz o seguinte: ele é de Feira de Santana, da Bahia. O Papa deixou muitas coisas boas e muita paz.
com toda certeza nos deixa muita paz. Todas as atitudes dele nos lembram paz. Olha, continue ligado, continue participando. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco falando sobre os discursos, mostrando já alguns trechos dos discursos do Papa Francisco no Brasil. A gente volta já.